Damos graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede esta manhã de darmos um pouquinho daquilo que é a sua mensagem. Nós trouxemos um tema muito importante, o chamado para servir. É o tema que nós estaremos a meditar nesse momento. O chamado é o sinônimo do verbo chamar. Na realidade, quem nos chama? Por que nos chamar? A finalidade de nos chamar, o objetivo é nos chamar. Poderíamos até pensar que servir tinha a ver com questões alimentísticas ou questões alimentares. Mas nesta manhã nós temos que aprender o seguinte: o chamado que Deus quer para nós é um chamado espiritual. É um chamado em que Ele havia nos concedido. Desde o princípio da criação do mundo, desde o livro de Gênesis até o Apocalipse, nós encontramos muitas personagens que foram chamados. Nós temos o Abraão, nós temos o Enoque, nós temos o Samuel, nós temos os discípulos, nós também temos o apóstolo Paulo, temos outros chamados, temos outras personagens que foram chamados por Jesus para cumprirem um propósito para o qual Deus havia o chamado. Na realidade, poderia surgir uma pergunta para nós: mas quem nos chama? No livro de Gênesis 3, versos 9, depois que o homem havia pecado, o próprio Deus havia descido no jardim do Éden para chamar o homem que havia se perdido. Deus é quem nos chama. E quando Deus nos chama é porque Ele tem um propósito conosco em nossa vida, é porque Ele tem um objetivo em nossa vida. Só que nem todos na realidade entendem o chamado de Deus. Nós que entendemos que o chamado é bom, nós que entendemos que o chamado é um compromisso, é uma lealdade que nós temos que prestar perante Deus. Outras pessoas não entendem deste modo. Outras pessoas entendem de modo diferente. Outras pessoas não têm ouvido a voz de Deus. Outras pessoas têm menosprezado aquilo que é o chamado de Deus, têm menosprezado a voz de Deus. Nós conhecemos a história de Judas Iscariotes, alguém que andava com Jesus, alguém que participava dos milagres de Jesus, alguém que viveu muito tempo com Jesus. No final de tudo não entendeu o propósito. No final de tudo não entendeu o chamado. Nós temos o chamado de Saul, o primeiro rei de Israel, que Deus havia lhe chamado, que Deus havia lhe escolhido. Mas no final de tudo, ele não compreendeu a essência do chamado de Deus. No final de tudo, decidiu menosprezar todo o prestígio que ele tinha, toda a consideração que Deus tinha por ele. Em 1 Pedro 2,9 nós encontramos um chamado especial. Nós estávamos perdidos, nós éramos ovelhas sem pastor, mas Deus nos pegou, Deus enviou o seu Filho e da perdição que nós estávamos, nós entramos para a salvação. Deus tirou-nos das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, nesse exato momento, pense em todo o chamado que Deus vem fazer em nossa vida. Pense em todo o chamado que Deus vem fazer no rumo esta terra. Pense nos patriarcas. Pense se calhar nas matriarcas. Há muito chamado. Deus tem se importado com a raça humana. Deus tem se importado com o nosso medo. Foi por isso que em Mateus 4, versos 19, diz o seguinte: e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescador de homens. Na realidade, as pessoas não entendiam o chamado de Deus. As pessoas estavam mais preocupadas com seus bens materiais. As pessoas estavam preocupadas com aquilo que eles poderiam fazer. E uma vez Jesus
caminhando, encontrou homens. Homem pescador de peixe. E Deus pegou-se dessa oportunidade. Jesus pegou-se daquilo que eles faziam. Ele disse: vinde, e eu vos farei pescador de homens. Deus pega em nossa vida. Deus pega nas oportunidades que nós temos. Quer seja estudantil, Deus pega da nossa vida. E quer que nós, lá na escola, busquemos outras pessoas. E quer que lá na escola falemos do amor de Deus. Porque é o objetivo, é a mensagem, é a missão pela qual Deus nos chamou. E nos concedeu esta oportunidade. Que só nós humanos conseguimos fazer. Que é pregar a mensagem de Deus. O chamado de Deus para nós esta manhã, entendamos o seguinte: é nos despir, é fazer daquilo que nós temos e começar a transmitir a mensagem de Deus. Houve pessoas que aceitaram a mensagem de Deus e decidiram fazer aquilo que é a missão. E também houve pessoas que aceitaram a princípio, mas no final de tudo, negligenciaram tudo que ele tinha de melhor. E nesta manhã, como desbravador que nós somos, Deus tem uma missão para nós. Deus já nos tirou das trevas. Nós já andamos sobre a luz. Agora Deus quer que nós transmitamos e cumprimos o seu chamado pela qual Ele nos chamou. Que Deus venha nos abençoar, que revista-nos da sua misericórdia como sempre tem feito e que cumpramos a sua mensagem.